Capítulo 6. Mentira. Armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças. Há uma preocupação aparentemente justificada da mídia e dos legisladores com as mortes acidentais de crianças e familiares por armas de fogo. A preocupação em si é justificável, pois tudo o que puder ser feito para prevenir a morte de inocentes deve com certeza ser objeto de nossa atenção. O que não parece ser justificável é a escolha desse tipo de morte como alvo primário de prevenção e engajamento político, já que tantas outras circunstâncias e fatores sem nenhuma relação com as armas são responsáveis por um número muito maior de mortes acidentais. Há alguns questionamentos importantes a serem feitos e que não têm sido perguntados por nenhum dos defensores do desarmamento. Quais são as principais causas de mortes acidentais infantis? Quais são as principais causas de mortes acidentais de adultos? As armas possuem algum papel relevante nessas situações? Se sim, o número de ocorrências e o risco inerente de sua propriedade são compensados pelos seus benefícios? Diante da omissão da mídia, dos legisladores e dos defensores do desarmamento em abordar essas questões importantes, não poderíamos escrever uma obra como esta sem respondê-las. Mas, afinal de contas, quais são as principais causas de mortes acidentais infantis no Brasil? A ONG Criança Segurança compilou os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde para os anos de 2003 a 2012, referentes às mortes acidentais de crianças de até 12 anos de idade, obtendo os seguintes resultados. Primeiro, acidentes de trânsito, 39,7%, um total de 21.005 mortes. Segundo, afogamento, 25,8%, um total de 13.623 mortes. Terceiro, sufocamento, 14,2%, um total de 7.502 mortes. Quarto, outros, 6,5%, um total de 3.422 mortes. Quinto, queimaduras, 6,4%, um total de 3.404 mortes. Sexto, quedas, 4,9%, um total de 2.594 mortes. Sétima, intoxicações, 1,8%, um total de 935 mortes. E oitava, armas de fogo, 0,7%, um total de 353 mortes. Os dados acima são totais para os 10 anos pesquisados, e sua distribuição anual não tem relevância em nossa análise, pois as médias anuais de cada tipo de acidente permanecem quase constantes para todos os anos pesquisados. Vemos claramente que a grande maioria das mortes por acidente são causadas no trânsito, na água e por sufocamento. Das 52.838 crianças mortas acidentalmente nesses 10 anos, 80%, ou 42.130, ficaram na conta dessas três causas. Das três, a única que recebe alguma menção na mídia ou é alvo de programas de conscientização do governo são os acidentes de trânsito, e mesmo assim as campanhas dificilmente abordam o aspecto da mortalidade infantil. Fica bastante claro também que, de todas as causas de mortes acidentais presentes nos dados do Ministério da Saúde, a mais incomum e menos ocorrente é a morte acidental por armas de fogo. Antes que você pense que isso acontece justamente porque no Brasil não há um número suficiente de armas de fogo nas casas das pessoas, saiba que, apesar do Estatuto do Desarmamento e de todas as dificuldades de um cidadão obter uma arma de fogo, ainda existe um número estimado entre 10 e 16 milhões de armas nas mãos dos brasileiros. E 2, mesmo em países com índices de armamento civil muito superiores, como os Estados Unidos, os números das mortes acidentais infantis seguem o mesmo padrão mostrado aqui, com as armas de fogo ocupando sempre os últimos lugares em quantidades inferiores a 2%. O fato é que ninguém que diz ir à loja de materiais de construção para comprar uma banheira e escuta do amigo: nossa, você vai comprar uma banheira? E se acontecer um acidente em casa? Isso é um perigo? Ninguém lê nos noticiários e nas mídias sociais sobre projetos de lei para proibir a venda de fósforos no país e nem campanhas em favor de que se obrigue, os fabricantes de fogões a instalar travas de segurança à prova de crianças. Tampouco se fala dos perigos das quedas, e são pouquíssimas as crianças que saem andando de bicicleta paramentadas da maneira correta para se evitar acidentes. No geral, as pessoas se preocupam muito pouco com coisas que trazem muitos riscos e poucos benefícios para seus filhos, mas quando o assunto são as armas, parece que há um medo, um horror, como se o fato de se ter uma arma em casa significasse uma possibilidade de quase 100% de um acidente. Esse pensamento é devido, em grande parte, à falta completa de informação e experiência sobre o assunto. Qualquer adulto que já armou uma pistola sabe que é quase impossível para uma criança pequena conseguir puxar o ferrolho e carregar uma munição para disparo. Muitos adultos não conseguem fazê-lo, que dirão crianças. Uma outra impressão errada diz respeito ao disparo acidental. Muitas pessoas acham que se uma arma cai no chão, ela quase que certamente disparará. Isso não é verdade. Ainda usando o caso da pistola como exemplo, se ela não estiver pronta para atirar,
Ou seja, se o ferrolho não tiver sido puxado, a chance de que ocorra um disparo é praticamente nula. Isso tanto é verdade que num país com 300 milhões de armas como os Estados Unidos, o número de acidentes infantis fatais com armas de fogo não passa de 30 por ano, ou 1 a cada 10 milhões. Nenhum eletrodoméstico, ou 1 a cada 10 milhões. Nenhum eletrodoméstico presente em uma casa tem um índice de segurança tão bom assim. Um liquidificador pode ser mais fatal do que uma arma, assim como uma batedeira, um mixer ou uma torradeira, todos geralmente à disposição das crianças que se aventurarem a subir numa cadeira e abrir uma gaveta ou uma porta de armário da cozinha. Devemos ainda levar em consideração as falsas comunicações de acidentes que visam acobertar homicídios e suicídios. Repare como são relativamente frequentes os disparos acidentais entre adolescentes que atingem certeiramente a cabeça da vítima e não raramente tais ocorrências acontecem entre crianças já envolvidas em atos criminais. Resumindo nossa resposta à primeira pergunta, as 3 principais causas de mortes acidentais de crianças são os acidentes de trânsito, os afogamentos e os sufocamentos. As armas são sempre a causa com menor incidência. E quanto aos adultos, será que as armas de fogo têm um papel importante em suas mortes acidentais? Procurando os dados na mesma fonte, o Ministério da Saúde, através do SIM, descobrimos que os dados sobre mortes por disparo acidental de armas estão totalizados e não há como obter apenas os números das mortes ocorridas dentro das residências. Assim, o número obtido na busca abrange todas as mortes por disparo acidental acontecidas nas residências, em áreas escolares, em áreas de prática esportiva, em ruas e estradas, em áreas de comércio e serviços, em áreas industriais e de construção e em fazendas. Desta vez, vamos usar os dados do ano de 2012 da população total do Brasil para maiores de 12 anos de idade. Primeiro, acidentes de trânsito, 62,5%, um total de 46.051 mortes. Segundo, quedas, 15,5%, um total de 11.429 mortes. Terceiro, outros, 13%, um total de 9.555 mortes. Quarto, afogamento, 5,7%, um total de 4.224 mortes. Quinto, armas de fogo, 1,4%, um total de 1.045 mortes. Sexto, queimaduras, 1%, 732 mortes. Sétima, intoxicações, 0,8%, um total de 559 mortes. E oitavo, sufocamento, 0,1%, um total de 46 mortes. Novamente, o grande vilão das mortes acidentais no Brasil é o trânsito, que no caso dos maiores de 12 anos responde por quase 2/3 das mortes totais. Depois vem mais 3 causas não relacionadas a armas e somente na 5ª posição, com menos de 2% dos casos, os disparos acidentais de armas de fogo. A diferença entre as tabelas pode ser facilmente compreendida se entendermos que os casos de sufocamento quase que desaparecem após a infância, e as intoxicações também, pois são as crianças menores que costumam beber produtos de limpeza e comer coisas do chão. Não fossem essas diferenças e os casos relacionados às armas de fogo, estariam certamente na penúltima ou última colocação, mas o fato é que o patamar de 1,4% é ainda muito baixo para que esta causa de morte seja considerada epidêmica, preocupante ou fora do normal. Uma outra observação interessante é que as mortes por queda são muito mais influentes neste caso, pois acaba englobando acidentes de trabalho. Assim, continuam sendo mais perigosas as atividades de andar de bicicleta, limpar a estante, nadar e dirigir do que possuir uma arma em casa. Os dados brasileiros são consistentes com os dados internacionais no tocante à participação percentual das mortes acidentais por armas. Não se pode dizer o mesmo sobre as mortes acidentais do trânsito, mas isso seria assunto para outro livro. O que nos importa é responder a pergunta e a resposta é: as 3 principais causas identificadas de morte acidental para adultos e adolescentes maiores de 12 anos de idade são os acidentes de trânsito, as quedas e os afogamentos. As armas de fogo são uma das causas de menor incidência. Parece que nossas 2 primeiras respostas acabaram por responder sozinhas à terceira. Não, as armas de fogo não possuem um papel relevante nas mortes acidentais de crianças e adultos no Brasil. Mas, ainda assim, vamos responder à 4ª pergunta, pois, mesmo que não haja uma relevância estatística suficiente, é fato que pessoas morrem por causa de disparos acidentais, e essas vidas são tão importantes como quaisquer outras. A questão é se o risco envolvido em possuir uma arma de fogo é compensado por seus benefícios. Usemos então mais um dado do SIM para 2012 e comparemos. Neste ano, 56.337 pessoas de todas as idades morreram em decorrência de uma agressão criminosa. A grande maioria delas não pôde se defender, pois não possuía uma arma. Neste mesmo ano, 21 crianças e 1.045 adultos e adolescentes morreram devido ao disparo acidental de armas, sendo que desses 1.045 não temos acesso à parcela exata que morreu por um disparo dentro de casa, que são, na verdade, os únicos que nos interessariam aqui, já que uma pessoa que morre por uma chamada bala perdida também acaba entrando nessa estatística no entendimento do Ministério da Saúde.
Sabemos também, como já citamos em capítulos anteriores, que uma pessoa tem 2 vezes mais chances de sobreviver a uma agressão se utilizar uma arma para se defender do que se permanecer inerme diante de seu agressor. Pois bem, se apenas 2% das pessoas que morreram em 2012 por agressões criminosas, latrocínios, homicídios, estupros, espancamentos, tivessem uma arma para se defender, mais vidas teriam sido salvas do que todas as vidas perdidas em decorrência dos disparos acidentais. Por último, há ainda uma categoria de mortes que é frequentemente utilizada pelos defensores do desarmamento como exemplo de mal que pode ser causado pelas armas de fogo, o suicídio. Embora ele não seja classificado como morte acidental, vale a pena trazer alguns números sobre esse tipo de morte que pode ser facilitada se a pessoa tiver uma arma de fogo em mãos. Continuando a utilizar os dados do SIM, do Ministério da Saúde, podemos ver que nos 2 anos anteriores à aprovação do Estatuto do Desarmamento, o número de suicídios no Brasil foi de 6.637 casos em 2001 e 6.495 em 2002. Nos 2 anos, em apenas 5% dos casos as mortes foram causadas por armas de fogo. No ano da aprovação do Estatuto, 2003, houve 6.569 suicídios no país, sendo 352 deles, ou 5,4%, com o uso de armas de fogo. Em 2004, no ano seguinte à aprovação, e também em 2005 e 2006, anos em que o número de registros de armas caiu fortemente no Brasil, a porcentagem dos suicídios cometidos com armas de fogo caiu da faixa de 5% para a casa dos 4%. Seria um efeito positivo da nova lei? De forma alguma, pois o número total de suicídios aumentou a cada ano, atingindo 7.239 casos em 2006. Ou seja, mesmo que tenha ficado mais difícil para as pessoas conseguirem uma arma para se suicidar, essa dificuldade não as impediu de concretizar seus planos por outros meios. Sem nos estendermos muito mais em assunto tão complexo como este, o que explicaria então o caso do Japão como uma das maiores ocorrências de suicídios do mundo, sendo também um dos países mais desarmados? Ou ainda o Rio Grande do Sul, campeão nacional na posse de armas e alta taxa de suicídios, mas com o uso de venenos agrícolas ou enforcamento na maioria dos casos? Se a simples presença das armas fosse suficiente para haver mais suicídios, os Estados Unidos seriam campeões absolutos nesse tipo de ocorrência, o que não é verdade. Descartamos assim mais uma objeção às armas de fogo, já que elas não influenciam a quantidade total de suicídios num determinado período. Resumindo este capítulo, no país com os índices de violência em nível alarmante, como é o Brasil de hoje, ter uma arma em casa é muito mais vantajoso e menos arriscado do que a maioria das pessoas imagina. Como já mostramos aqui, possuir uma arma é menos arriscado do que sair para uma viagem de carro com a família, do que andar de bicicleta, do que ter uma banheira, uma piscina, ou do que levar seu filho para a praia. Com armas em casa, as pessoas não ficariam de forma alguma menos seguras. Com mais armas em casa nas mãos das pessoas, os criminosos saberiam que pode haver reação em caso de ataque, mesmo se nenhum policial estiver por perto. Com mais armas, o Brasil poderia começar a tentar virar o jogo da violência se o Estado não faz sua parte e não consegue proteger o cidadão. Este deve ter o direito de proteger a si mesmo, de proteger sua família. Esse capítulo termina com uma citação do guitarrista americano Ted Nugent. Na minha cabeça é algo totalmente irresponsável viver nesse mundo sendo incapaz de prevenir a violência, o dano, o crime e a morte. Quão fraca é a mente que aceita ser indefesa não é algo natural, é ordinário, é covarde, é patético. A necessidade é a alegação de toda violação da liberdade humana. É o argumento dos tiranos, é o credo dos escravos. William Pitt. Capítulo 7. Mentira. As armas precisam ser controladas para facilitar a solução de crimes. Como você já deve ter percebido, nos primeiros 6 capítulos, toda a argumentação dos defensores do desarmamento é baseada em distorções grosseiras de fatos aparentemente coerentes. É a manipulação de consciência de forma a incutir nas pessoas uma sensação de verdade diante de uma afirmação mentirosa. Este modus operandi não é uma exclusividade dos desarmamentistas, mas uma prática comum entre intelectuais, políticos, jornalistas e outros formadores de opinião de esquerda, estatólatras e coletivistas. Resumindo em 2 palavras, desonestidade intelectual. Quando alguém diz que é preciso controlar as armas para facilitar a resolução de crimes, o primeiro pensamento que vem, aliás, a qualquer um que nunca tenha estudado o assunto é: isso parece ser lógico. Afinal, com mais controle será mais fácil identificar os criminosos. E como eu não sou criminoso, não tenho nada a perder. Este é, no entanto, um pensamento bastante enganoso por 4 motivos.
ele abre portas para uma violação da liberdade individual, pois sempre que o governo ganha poder para controlar algum aspecto de sua vida, você perde um pouco de sua liberdade. 2. Ele assume que há uma relação clara entre mais controle e mais resolução de crimes, deixando de lado, como sempre, os benefícios do uso defensivo das armas. 3. Ele ignora o custo-benefício dos controles e o impacto que esse tipo de atividade causa às forças policiais. E 4. Ele ignora os detalhes e estudos técnicos sobre balística, criando um paralelo falso com as impressões digitais humanas. Vamos detalhar cada um desses pontos e mostrar que o controle sobre as armas é mais uma falácia dos defensores do desarmamento que geralmente produz resultados negativos, piorando os índices de criminalidade. A primeira questão importante diz respeito à liberdade individual. Um governo ideal seria aquele que preserva ao máximo as liberdades individuais em todas as suas ações e que trabalha sempre para mantê-las intactas, mesmo diante de situações que poderiam ser resolvidas mais facilmente se alguma dessas liberdades fosse suprimida. Não é preciso muito conhecimento sobre política para perceber que os governos de esquerda são inerentemente contrários às liberdades individuais, pois realizam todas as suas ações em nome do coletivo, um mero eufemismo para camuflar seu apetite insaciável por poder. Poder sobre as pessoas, sobre os cidadãos, que no extremo leva ao totalitarismo. Governos de direita, embora tendam a preservar muito mais as liberdades individuais, também flertam frequentemente com a busca por mais poder e mais controle, já que essa é uma tendência muito forte da natureza humana e governos são formados justamente de pessoas suscetíveis a essas ambições. A grande diferença entre os governos de esquerda e de direita é que na esquerda busca-se uma estrutura constitucional e legal do país que permita níveis cada vez maiores de controle sobre as pessoas, e na direita a busca é por uma estrutura que haja como uma barreira aos desejos autoritários de quem estiver ocupando o cargo máximo de liderança no movimento. O Brasil, infelizmente, é um país em que somos controlados desde o momento em que nascemos. Somos um dos poucos países do mundo que registra as impressões digitais de todos os cidadãos. Nosso documento de identificação, o Registro Geral, RG, é emitido pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais, ou seja, pelas polícias, e no momento do registro, todo cidadão brasileiro é obrigado a deixar a impressão de cada um de seus 10 dedos nas mãos. A coisa é tão comum que a maioria dos brasileiros não vê isso como uma violação de direitos individuais, mas em democracias mais sérias, os cidadãos não aceitam ser catalogados como criminosos, pois nesses países somente quem tem ficha criminal é que tem suas digitais coletadas. Muitos pensam que esse é o caso de quem não deve não teme, não vendo problema algum nesse tipo de controle, mas a questão aqui é mais fundamental. É uma questão de princípios e o ditado popular que melhor se aplica é: onde passa um boi, passa uma boiada. Cada vez que os cidadãos abrem mão de uma liberdade, estão criando um precedente para a próxima ação de controle do aparato governamental. Quando o governo defende o controle sobre as armas, está defendendo mais controle sobre a vida dos cidadãos. Assim como o cidadão comum não precisa ter suas impressões digitais catalogadas desde criança e catalogá-las é tratá-lo como um potencial criminoso, a arma desse cidadão também não precisa ser registrada. E mais do que isso, seu registro não faz nenhum sentido, já que os criminosos não utilizam armas legalizadas quando cometem um crime. Um criminoso não pode fazer nada contra as suas digitais. Se ele pudesse, com certeza as trocaria. Mas utilizar uma arma sem registro ou com um número de série raspado ou contrabandeada de fora do país é extremamente simples. Como regra geral, todo controle imposto aos cidadãos atinge apenas cidadãos pacíficos, os obedientes à lei, que jamais cometeriam um crime. Ou seja, os controles são inúteis para a sociedade e úteis apenas para os propósitos de poder dos governantes. O segundo ponto que elencamos aqui diz respeito à associação imediata que se faz entre o controle das armas e a diminuição dos crimes. Aqueles que defendem o registro de todas as armas nas mãos dos cidadãos alegam que essa medida é inerentemente positiva. Afinal, um controle desses não tem como ser prejudicial, já que só afeta os criminosos. Esse argumento, que na verdade está mais para uma crença, ignora o efeito negativo dos controles e restrições sobre os índices de propriedade de armas entre cidadãos de bens. Sempre que um controle é imposto através de uma lei, a parcela da população que tende a cumprir essa lei é justamente aquela formada por cidadãos de bem. Esses cidadãos, diante de um processo mais difícil e restritivo para se obter uma arma, acabam optando por desistir da ideia e dificilmente irão buscar uma arma no mercado negro, pois temem as consequências legais de tal ato. Com menos armas nas mãos dos cidadãos, diminui o número de uso defensivo das armas, o que por sua vez facilita o trabalho dos criminosos, que agora possuem armas em uma proporção maior do que antes. O efeito é cumulativo e tende a piorar conforme passam os anos com os controles e restrições em vigência. Ao mesmo tempo que diminui a quantidade de armas nas mãos dos cidadãos honestos, esses controles não facilitam a resolução de crimes, pois estes são cometidos ou por indivíduos portando armas sem registro ou portando armas com registro roubadas. No primeiro caso, não há como rastrear a origem da arma, e no segundo caso, esse rastreamento vai chegar no máximo ao antigo dono da arma, que provavelmente terá um boletim de ocorrência em mãos dizendo que a arma foi roubada e que, portanto, também não pode ser rastreada. Há somente um caso em que o registro poderia ajudar na resolução de crimes, no caso em que a pessoa resolver utilizar a arma registrada em seu nome ou no nome de um familiar para cometer um crime. Esses casos, no entanto, são raríssimos, e em países onde as estatísticas criminais são de confiança, não chegam a 1% das ocorrências. Já no Brasil, temos uma dificuldade extrema em obter esse tipo de informação. Em primeiro lugar, estima-se que apenas 10% dos homicídios cometidos no Brasil sejam solucionados pela polícia. Ora, como confiar em qualquer tipo de estatística que represente apenas 10% do universo total de ocorrências?
Os estudos que existem sobre o assunto apontam que mais de 80% dos crimes solucionados pela polícia são cometidos por criminosos reincidentes. E este número é provavelmente subdimensionado, já que as fichas criminais do Brasil só são atualizadas depois que o criminoso é condenado judicialmente, o que em muitos casos pode levar anos, devido aos atrasos de nosso sistema judiciário. Some-se a isso o fato de os crimes por motivos fúteis serem mais fáceis de esclarecer que os de outra natureza. Luiz Afonso Santos, no livro Armas de Fogo, Cidadania e Banditismo, esclarece que, na investigação dos crimes por motivos fúteis, a polícia tem mais elementos em mãos para trabalhar por se tratarem de protagonistas, vítimas e autores com relacionamento conhecido, quando as informações chegam com maior facilidade. O mesmo não acontece com os crimes que deixam de ser apurados e que por isso não chegam às estatísticas, devido à falta total de informações pelos mais diversos motivos. O principal deles é o de que são cometidos por bandidos que ou intimidam testemunhas ou então fazem o serviço sem deixar pistas. Nossa terceira questão, que é simplesmente ignorada pelos defensores do desarmamento, é sobre o custo-benefício dos controles no tocante ao uso da força policial. Sendo a polícia o responsável pelo registro das armas, como é o caso do Brasil, é claro que há um certo número de policiais que têm que deixar suas funções ostensivas para se dedicar ao trabalho de registro das armas. A outra opção é a contratação de outros agentes para isso, que também significa deixar de contratar policiais para o trabalho de combate direto ao crime. Na medida que o registro das armas não traz benefício algum à solução de crimes, empregar a força policial nesse tipo de trabalho é o mesmo que desperdiçá-la, diminuindo o efetivo policial nas ruas e facilitando a vida dos criminosos. Isso é especialmente verdadeiro no caso brasileiro, onde a segurança pública sofre com contenções orçamentárias e falta de verbas. Em 2005, por exemplo, um ano antes da onda de ataques da facção criminosa PCC em São Paulo, o governo federal cortou substancialmente as verbas de segurança pública repassadas aos estados. Enquanto em 2004 foram 380,8 milhões de reais, em 2005 esse valor diminuiu para 275,8 milhões de reais, uma diferença de 28%. O sistema prisional enfrenta o mesmo problema. O governo estadual paulista prometeu criar 37.370 vagas para presos entre os anos de 2008 e 2010, mas apenas 3.104 foram abertas. Como se pode ver, o dinheiro não está sobrando quando o assunto é segurança pública, muito pelo contrário. Em se tratando de dinheiro público, já seria um erro desperdiçá-lo numa atividade de pouco ou nenhum retorno para a sociedade, como são os programas para registro de armas legalizadas. Muito mais quando esse recurso poderia ser investido em políticas mais efetivas para a redução da criminalidade. Aliás, por falar em controle, temos aqui mais um nefasto subproduto do desarmamento no Brasil: milhões de cidadãos jogados na ilegalidade. Atualmente, mais de 8 milhões de armas legais encontram-se irregulares. Em 2010, havia quase 9 milhões de armas de fogo com registro ativo. Já em 2014, o número caiu drasticamente para cerca de 600 mil. Isso demonstra que, com o passar dos anos, as pessoas deixaram de realizar as renovações periódicas obrigatórias de suas armas, devido ao custo, ao excesso de burocracia, à falta de estrutura da Polícia Federal e à desconfiança justificada no governo. E, finalmente, abordaremos a quarta questão, que diz respeito a uma parte mais técnica: a ciência balística. A mídia, o governo e mesmo os filmes e séries policiais que vemos passam a impressão falsa de que uma arma é como uma pessoa e possui uma impressão única. Ocorre que, ao contrário dos nossos dedos, que conservam suas impressões por toda a nossa vida, a impressão balística é algo que muda a cada disparo de uma arma. Quando uma arma é disparada, a fricção entre o metal do projétil e o metal do cano provoca marcas neste projétil, mas ao mesmo tempo modifica o cano da arma, mesmo que minimamente. Assim, se pegarmos o projétil disparado por uma determinada arma e efetuarmos uma centena de disparos, ou se, por exemplo, essa arma sofrer qualquer tipo de corrosão no interior do seu cano e pegarmos uma segunda amostra posterior, as marcas serão diferentes e poderão levar a resultados inconclusivos. A polícia brasileira, com sua taxa baixíssima de resolução de crimes, mal consegue manter um registro atualizado das armas com seus números de série, que dirá um registro atualizado das características de cada arma de fogo registrada, como tentaram fazer os estados americanos de Maryland e Nova York. Esses dois estados criaram seu sistema de registro de impressão balística das armas legalizadas, gastaram alguns milhões de dólares para colocar o programa em andamento e mais 1 milhão por ano de operação para constatar, depois de 2 anos, que nenhum crime sequer foi solucionado através do uso do sistema. Mais uma prova de que o aumento do controle sobre as armas só gera custos para o Estado, para o cidadão e para os fabricantes de armas. Os únicos que não são penalizados são justamente os criminosos. Se fôssemos colocar as possíveis medidas para diminuir a criminalidade no Brasil, o controle sobre as armas estaria com certeza fora da lista. Em vez de tirar os meios de defesa próprios dos cidadãos, o governo deveria reformar todo o seu aparato de combate ao crime. Fica aqui uma lista de sugestões que surtiriam efeitos imediatos e poderiam tirar o Brasil da incômoda posição conquistada em 2014 de país com o maior número absoluto de mortes violentas no mundo. Reformar o sistema judiciário para garantir celeridade nos julgamentos e impedir os subterfúgios legais que geram impunidade. Reformar o sistema correcional, abolindo excrescências como os indultos e as visitas conjugais, construindo vagas para abrigar toda a população carcerária do Brasil de forma segura. Extinguir a figura da menoridade penal, que permite hoje que criminosos saiam impunes depois de cometer crimes hediondos como assassinatos, estupros e sequestros, às vezes porque estão há alguns dias de completar 18 anos de idade.
Punir policiais corruptos e criar um plano de carreira para os policiais honestos, baseado na meritocracia e integrar as bases de dados de todas as polícias do país para facilitar a identificação de criminosos. Desenvolver as carreiras de perito criminal, atraindo profissionais de alta capacitação técnica e construir laboratórios de análise criminal com capacidades tecnológicas modernas. Equipar a polícia com armamento que faça frente aos usos criminosos que chegam ao cúmulo de possuir artilharia antiaérea própria de forças militares e que são frequentemente desviados das forças de segurança de países como Bolívia, Venezuela e Paraguai. Reforçar todo o policiamento das fronteiras por onde entram as armas contrabandeadas. Essa é uma lista não exaustiva que mostra o quão longe estamos de possuir uma força eficiente de combate ao crime. O diagnóstico não é apenas nosso, mas de muitas pessoas com vasta experiência no assunto, como o do ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, que no passado chegou a apoiar o desarmamento, mas que após se defrontar com a verdade, afirmou que crime se combate com uma polícia honesta e bem equipada, não com o desarmamento da população. Enquanto as polícias estaduais muitas vezes minguam por falta de recursos, o governo federal gasta a verba de segurança para fortalecer a Força Nacional de Segurança Pública, uma espécie de guarda pretoriana que em nada ajuda no combate local da criminalidade. Além disso, desperdiça dinheiro público em iniciativas como o do referendo de 2005, que custou mais de 600 milhões de reais aos cofres públicos e não serviu para absolutamente nada, além de mostrar como os governos de esquerda desrespeitam a vontade do povo. O apêndice 2 traz informações sobre essa consulta popular, mas basta mencionar os resultados para que fique muito claro como a vontade popular foi desrespeitada. 63,94% das pessoas que votaram rejeitaram a proibição da venda de armas no país, ou seja, quase 2/3 da população. O recado foi claro e direto. Os brasileiros não querem que ninguém os proíba de ter armas, mas o governo insiste em ignorar esses 2/3 e isso é uma afronta à democracia, um desrespeito à vontade popular. É tirania pura. Aqueles que abrem mão de uma liberdade essencial por uma segurança temporária não merecem nem liberdade e nem segurança. Benjamin Franklin.